A mentira das testemunhas de Jeová em torno de 1914. Então vejamos algumas afirmações do querubim que é testemunha de Jeová. Ele diz: acreditamos que Jesus iniciou seu reino de modo invisível nos céus em 1914, por meio de uma interpretação da profecia dos 7 tempos de Daniel capítulo 4. Os 7 tempos duram 2520 anos. Iniciou quando Jerusalém foi destruída pelo Império Babilônico e quando o último rei da linhagem de Davi foi removido. Nossa estrita cronologia bíblica assinala este evento como tendo ocorrido no ano 607 a.C. Contando 2520 anos a partir dessa data, chegamos ao ano de 1914, Era Comum. Portanto, aqui está a interpretação do querubim e também interpretação oficial da Testemunha de Jeová. Ele se baseou nos 7 tempos de Daniel capítulo 4. Eles transformam esses 7 tempos em 7 anos de 360 dias e começam a contar de 607, que segundo eles foi a data da destruição de Jerusalém, e então chega ao ano de 1914. Então o querubim ele continua dizendo: todavia, isso entra em conflito com a amplamente aceita cronologia de historiadores. Eles acreditam que Jerusalém foi destruída em 587 a.C., 20 anos depois do que dizemos. Se eles estão corretos, a doutrina de 1914 tem um sério problema. Ela está 20 anos errada. Então veja que ele conhece. Ele sabe que a maioria dos historiadores, eles mostram que realmente Jerusalém foi destruída em 587. E se Jerusalém foi destruída em 587, então a data da Testemunha de Jeová está errada, em 20 anos. Então veja que querubim ele sabe disso e também a torre de vigia sabe disso. Querubim ele diz mais: o profeta Daniel nos conta: Jerusalém ficará em ruínas por 70 anos. Daniel 9, verso 2. Contudo, a cronologia secular discorda da Bíblia. A cronologia deles permite apenas 50 anos, não 70, contando a partir de 587 a.C., quando se supõe que Jerusalém foi destruída, até o tempo em que os judeus retornaram para casa em 537 a.C. Veja bem, na realidade, Flávio Joséfo, ele diz que realmente Jerusalém foi destruída em 50 anos antes da queda de Babilônia. Então, se Babilônia caiu em 539, 537, os judeus voltaram para a terra, então 50 anos antes vai dar realmente nessa data, 587, 586. E também a enciclopédia judaica fala que foi 50 anos da destruição do templo para a volta para a terra de Jerusalém. Então, a história mostra isso. O querubim ele diz mais: bem, a Bíblia, de modo surpreendente, risca 587 e torna abundantemente claro que 607 é a única data possível. A cronologia das Testemunhas de Jeová, baseada em 607, está correta. Agora veja bem, a mesma cronologia que diz que Babilônia caiu em 539 a.C., é a mesma cronologia que diz que Jerusalém foi destruída em 587. É a mesma. Então, se discordar de uma data, também está discordando da outra, porque são os mesmos historiadores, os mesmos arqueólogos que mostram essas datas. Quero vir dizer mais. Portanto, as Testemunhas de Jeová não aceitarão a cronologia secular, quando esta contradiz a Bíblia. Mas, na realidade, as Testemunhas de Jeová que estão contradizendo a Bíblia e a cronologia secular, que a Bíblia não fala nada sobre essa questão. Refutando agora o querubim. A verdade é que nada indica que Jerusalém tenha sido destruída em 607 a.C., mas sim em 587, como reconhece o querubim. Porque todas as obras de história, enciclopédias, entre outras, apontam para 587 a.C. e não 607.
É só conferir isso, só pesquisar. E veja também o artigo, o ano de 1914, do CACP, um artigo muito bom. Significativo que Daniel, que foi levado em cativeiro na primeira invasão de Nabucodonosor em 605 a.C., se refira às assolações, usando, portanto, o plural. Isso só pode referir-se às múltiplas investidas contra a cidade. Confira 2 Reis 24, de 1 a 3, capítulo 25, de 8 a 10 e Jeremias 52, 30. Citado do livro Desafio da Torre de Vigia, do Azenilton Guimarães Brito. Então, o fim dos 70 anos de cativeiro seria assinalado pela desolação da própria Babilônia, conforme diz Jeremias 25, 12 e 13. O que se deu, contudo, é que apenas ocorreu a sua invasão pelos persas em 539 a.C., sem ser literalmente destruída. Veja o Desafio da Torre de Vigia de Azenilton Guimarães Brito, que mostra isso. Então veja, da mesma forma que a Bíblia fala em Jerusalém ser desolada, fala também de Babilônia ser desolada. Mas aqui nós observamos que Babilônia não foi desolada literalmente, né? Ela foi tomada por Ciro. Agora vamos ver, Daniel 4. Daniel 4 não fala nada da entronização de Cristo no céu em 1914. É um mito, é uma lenda criada pelas Testemunhas de Jeová. Para as Testemunhas de Jeová, aquela árvore que Nabucodonosor viu no sonho, então para as Testemunhas de Jeová, aquela árvore representa o reino de Deus na terra. E para os cristãos simboliza o próprio reino de Nabucodonosor, porque é o que a Bíblia diz. A árvore é cortada e o seu toco preservado, coberto por bandas. Para as Testemunhas de Jeová, isto representa o reino de Deus ter deixado de ser representado por um rei humano a partir do ano 607 a.C. E o toco foi preservado porque um dia o reino de Deus seria entregue a Jesus, lá no céu, ou seja, em 1914. Para os cristãos, a árvore cortada representa o próprio rei, pois Daniel 4,22 explica. E a banda que preservava o toco indicava que Nabucodonosor não seria punido pelo que fez a Israel, mas reconheceria um dia o Deus Altíssimo. Veja Daniel 4,26. Tudo isso se cumpriu nos dias de Nabucodonosor. Veja o relato completo em Daniel 4, 34 a 37, citado de um artigo do Fernando Galli. Então, os 7 tempos, logicamente, se iniciaram ao começar a demência do rei, e não recuando para 607 a.C., que não tem qualquer vinculação com esse episódio. Também não há base para dizer que a árvore representa o que alegam, o reino. A Bíblia não diz que a árvore representa o reino. A Bíblia nos diz que a árvore representa o rei Nabucodonosor. Confira em Daniel 4, do 20 ao 23. E isso é o que basta, conforme diz o livro Desafio da Torre de Vigia. Agora, raciocínio. Se cada ano dos 2.520 anos, conforme a Testemunhas de Jeová, é de 360 dias, então, logicamente, a contagem dos 2.520 anos necessariamente terá que ser igualmente de anos de 360 dias. Então, não bate com o nosso calendário, pois o nosso calendário é de 365 dias. Então, existe uma defasagem muito grande e não dá certo com o calendário que é usado pelas Testemunhas de Jeová. Vai dar uma diferença de muitos anos. Aí já mostra que essa data de 1914 não tem fundamento. Agora veja agora uma grande mentira das Testemunhas de Jeová. Ele diz assim: uma profecia fez providencialmente com que sinceros estudantes da Bíblia, no século XIX, estivessem em expectativa. Por relacionarem os 7 tempos de Daniel 4,25 com os tempos dos gentios, eles esperavam que Cristo recebesse o poder do reino em 1914. Está escrito na Sentinela, 15 de setembro de 1998, na página 15. Onde é que está a mentira aqui?
Ora, isso é demonstravelmente falso, conforme se pode ver, examinando as publicações das Testemunhas de Jeová desse tempo. Desde esse tempo tem sido enfaticamente manifesto que o tempo tinha chegado em 1878 e não em 1914. Então eles diziam que Cristo tinha começado a reinar em 1878, quando o julgamento real devia começar na casa de Deus. É aqui que Revelação, o Apocalipse 14, do 14 ao 20, se aplica. Ele diz assim: e o nosso Senhor é apresentado como ceifeiro coroado. Aí diz um livro do Rússio: o ano 1878, sendo paralelo da sua assunção de poder e autoridade no tipo, marca claramente o tempo para a própria assunção de poder como Rei dos Reis, pelo nosso Senhor presente, espiritual e invisível. O tempo para ele tomar para si próprio o seu grande poder para reinar, que na profecia é associado de perto com a ressurreição dos seus fiéis e o início da tribulação e ira sobre as nações. Isso está no livro O Tempo Está Próximo, que foi escrito por Rússio, na página 239, em inglês. Então esse livro de Rússio mostra que Jesus foi entronizado em 1878 e não em 1914, como diz essa revista Sentinela, de 15 de setembro de 1998. Então os estudantes da Bíblia do século XIX não estavam de modo nenhum antecipando que Cristo receberia o poder do reino em 1914. No início do século XX, a Sociedade Torre de Vigia ainda estava a ensinar que Cristo tinha recebido o poder do reino em 1878. A declaração de 1998 citada acima é uma mentira flagrante das Testemunhas de Jeová. Agora, para você ter mais esclarecimento, veja o artigo Revisionismo e Mentiras das Testemunhas de Jeová sobre 1914. É um artigo do CACP. Eu vou deixar as referências, os links destes artigos na descrição do vídeo para vocês lerem e tirar proveito. Também eu vou deixar o link de um vídeo que o Fernando Galo gravou ontem, que eu achei muito importante, explicando essa questão aqui de Daniel, capítulo 4, mostrando que realmente não tem fundamento a explicação das Testemunhas de Jeová. Então o que eu ia dizer a mais sobre isso, vocês vão ver nesse vídeo. Não precisa nem eu explicar mais sobre isso, porque a explicação que eu vi do Fernando Galo é excepcional. Vocês vão tirar toda dúvida. Ele vai mostrar claramente que não tem nenhum fundamento relacionar Daniel 4 com a entronização de Cristo em 1914. É uma interpretação falsa das Testemunhas de Jeová. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do vídeo do Fernando Galo que eu assisti ontem. Muito bom. Recomendo que vocês assistam. E vou deixar também o link desses artigos aqui do CACP também, que são muito bons. Vocês poderão ler e tirar muito proveito. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe um like, dê aí um gostei e compartilhe. Porque quando você curte, quer dizer que você está gostando e outras pessoas poderão também assistir, porque o YouTube vai indicar esse vídeo para outros. Essa informação é muito importante, tem muita gente que não sabe disso. E sabendo a verdade a respeito dessa falsa profecia das Testemunhas de Jeová, relacionada a esse mito de 1914, com certeza muitos vão abandonar o erro. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.